ok? Evite palavras pejorativas, tá? Evite termos, termos não, vamos colocar assim, termos não convencionais, tipo cambada, tipo, eu estou dando aqui exemplos, né? Tipo, desgraçado, essas coisas assim. Eu sei que isso é o básico dos básicos, mas tem ainda alguns, e às vezes nós caímos também no erro de falar essas coisas, né? Púlpito não é lugar de desabafar. Evite desabafar. O púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus e não de desabafo. Portanto, se você tiver algum problema emocional, né, e já estiver quase explodindo, não conseguir se controlar, evite de ir pregar. Né? Fale com o pastor que você não está se sentindo bem. Quando numa outra ocasião você vai e conversa melhor com o pastor. Respeite sempre a doutrina da denominação onde vocês vão pregar. Então, se vocês vão pregar na Igreja Batista, evitem de dar glória a Deus alto, né? Ou de falar em línguas. Por quê? Porque a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, muito cuidado. Evite falar mal de outras denominações. Não fale mal de pastores, de pregadores, nem de ninguém quando você estiver pregando. Tá? Evite falar mal. Alguns pastores conhecidos da televisão e da internet têm errado muito isso e têm criado nisso, né? E têm criado sérios conflitos com outros pregadores, né? Procurem sempre orar e se consagrar em prol da mensagem. Ore e se consagre. Coloque o esboço. Eu aprendi com a minha professora do seminário quando eu fiz o meu básico em teologia nos anos 90. Ela dizia: coloque seu esboço de molho no azeite, ou seja, quando você escrever o seu esboço, ore por ele para que Deus venha colocar as palavras certas nos seus lábios de acordo com aquele sermão que você desenvolveu, que Deus te deu ali naquele momento, né? Então sempre ore e busque a Deus aí para que Deus venha te usar, né? Voltando, repetindo, porque isso é importante, não é o pregador que prega, é o Espírito Santo através do pregador. O pregador não é o autor da mensagem. O pregador, ele é o portador da mensagem. O dono da mensagem é o Espírito Santo. O pregador, ele somente transmite a mensagem de Deus. Ok? Agora, partindo para as partes da aplicação do sermão. Então, nós destacamos aqui 3 aplicações do sermão. O sermão evangelístico, o sermão avivalista e o sermão doutrinário. Então nós temos que repetir, nós temos que respeitar essas regras, né? Essas aplicações. Então no sermão evangelístico, procure manter uma linguagem simples e agradável. Por quê? Quando você está pregando no ar livre ou ainda dentro da igreja, onde tenha irmãos que sejam muito simples, né? Ou que tenham pessoas não crentes, procure pregar de forma clara, evite palavras difíceis, né? Às vezes é tentador para o pregador falar palavras difíceis, mas evite, tá? Pregue com palavras simples, termos claros, né? Com lógica, para que todos venham entender. Infelizmente, tem alguns irmãos que pregam e os ouvintes não entendem. Tá? Procurem pregar de forma em que as pessoas entendam claramente o que você está querendo dizer. Tá? E nada melhor para ajudar os irmãos nisso do que nessa matéria de homilética, e sempre dar um tema ao seu sermão, tá? Para que
isso se torne claro aos irmãos. Tá? Essa parte, essa orientação de dar um tema ao sermão, tá, toda a Bíblia está recheada de temas. Por exemplo, no Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus, qual é o tema do Evangelho de Mateus? Jesus é o Rei prometido. Do Evangelho de Marcos, Jesus é o servo sofredor. Do Evangelho de Lucas, Jesus é o homem perfeito. Do Evangelho de João, Jesus é Deus, Jesus é Filho de Deus. Tá? Então, sempre dê um tema à sua mensagem, deixe o tema da mensagem claro. Tá? Você não precisa repetir o tema, né, sempre, mas explique de uma forma que fique claro para os ouvintes aquilo que você quer passar no seu sermão. Tá? Então, é muito importante que num sermão evangelístico você use palavras simples, textos simples, tá? Sempre fale de forma a ganhar aquela alma para Jesus, ok? Saiba aplicar o sermão aos ouvidos daqueles que estão ouvindo, especialmente se há algum não crente na igreja, ainda se estiver um irmão não crente, não que você vai pregar olhando sempre para ele e como se você estivesse falando só para ele, não. Mas procure pregar sermões baseados em textos evangelísticos. Por exemplo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então procure sempre pregar em cima de textos evangelísticos, né? Outro exemplo de tema evangelístico: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, né? E sempre sermões assim mais fáceis, né? Para os irmãos ouvirem, para as pessoas que não são cristãs entenderem. Então, esse sermão, esta aplicação, o sermão evangelístico, ele é dirigido especialmente para o público não crente. Tá? O outro tipo de sermão é o sermão avivalista. Esse sermão, ele visa, um reavivamento, um despertamento cristão. Então, nele você pode sim pregar palavras de arrependimento, tá? Você pode pregar sobre pecado, mas evite pregar costumes, tá? Evite pregar costumes quando você receber a oportunidade para pregar, seja num sermão evangelístico, num sermão avivalista. Evitem pregar costumes, tá? Por quê? Porque você sendo convidado para pregar em outra igreja, já tem pastor ali para ensinar aos irmãos os costumes da denominação ou os costumes da igreja. Então pregue a palavra e não costumes, ok? Aí você pode pregar também sobre batismo no Espírito Santo, né? Atos capítulo 2, né? Tem lá a descida do Espírito Santo. João capítulo 20, se não me falha a memória, recebam o Espírito Santo, e Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, né? Então, nessa aplicação você pode pregar dessa maneira, ok? Então, esse sermão, essa aplicação do sermão avivalista, ele tem como propósito levar os cristãos a uma nova vida mais atuante e intensa na presença de Deus, de mais oração, jejum, leitura da palavra de Deus. É interessante, né, quando a gente vê os irmãos, a gente vê alguns pregadores que pregam, a gente sente mais vontade de orar e de estar
mais horas, né, em oração e em estudo da Bíblia com Deus. Agora, a terceira aplicação do sermão, a aplicação doutrinária. Essa aqui é para pastor, é para o dirigente da congregação. Então, se você é o dirigente da congregação, onde você congrega, ou seja, se o pastor presidente te incumbiu de você estar dirigindo os cultos da igreja local, né, você é o dirigente da igreja, você pode pregar um sermão doutrinário. Esse sermão, geralmente, ele é mais exortativo, tá? Exortação aqui não é bater nos membros, não. A palavra exortar aqui significa aconselhar e não brigar. Então, nesse sermão doutrinário, você pode dar um ensino, tá? Você pode pregar os costumes, sempre esses costumes devem estar de acordo com a orientação do pastor presidente da igreja, tá? Do pastor presidente, que é o seu líder, né, máximo aqui na terra, né, depois do Espírito Santo. Então esse sermão pode ser mais variado em seus temas. Você pode, sendo dirigente, sendo um sermão doutrinário, você vai pregar para crente. Então você pode, dependendo do nível, tá? Dependendo do nível acadêmico da sua igreja, né? Se de repente você vai pregar, ou se de repente você é um dirigente de uma igreja de centro de cidade, né, da Barra da Tijuca, de Copacabana, ou de Itaboraí, qualquer lugar em que a maioria dos irmãos da sua igreja tenham ensino médio completo, ou tem um curso a nível superior, você pode usar de palavras mais difíceis, mas não esquecendo também que, embora boa parte dos seus membros tenha um curso superior, tá? Respeite e também saiba aplicar essa mensagem aos irmãos que não têm muita leitura, muito estudo. Daí me veio a lembrança agora as pregações do saudoso pastor Fanini, né, lá da Primeira Igreja Batista de Niterói, nos anos 90. Eu me lembro que quando ele pregava, tanto os adultos entendiam a sua palavra, tanto os irmãos com instrução superior, quanto os irmãos com uma instrução mais simples, até uma criança entendia a sua mensagem e gostava, tá? Isso é importante, tá? Então, nessa aplicação do sermão doutrinário, vocês podem ser mais exortativos, mais profundos. Outra coisa, quando vocês estiverem pregando doutrina, saibam que a palavra doutrina significa ensino. E doutrinar não é só exortar, é ensinar. Procurem preparar estudos bíblicos, vão lá, estudem e escrevam lá estudos da palavra de Deus, tá? Desenvolvam um estudo, pesquisem, preparem um estudo para pregar na sua igreja, né? Da forma em que os irmãos vão entender a mensagem de Deus, né? Então, essas são algumas orientações básicas para concluir o nosso curso desse módulo aí de homilética. Eu sinto não poder estar com os irmãos pessoalmente, para que nós possamos interagir mais, né? Mas em breve nós poderemos estar. Não se esqueçam da avaliação. Até segunda-feira, ou estourando até terça, vocês mandarem para mim aí o esboço de vocês, mandem para o meu e-mail. Eu vou colocar no grupo da igreja, no grupo do seminário, melhor dizendo, o meu endereço de e-mail. E também filmarem vocês pregando e mandando, e não deixem de mandar para mim. Até segunda-feira, estourando até terça-feira, ok? Então, relembrando aqui algumas partes, nós falamos sobre a postura do pregador
e nós falamos sobre a aplicação da mensagem. Outras orientações preliminares. Pregue o que vive. Preguem o que vive, o que vocês vivem. Imaginem se vocês forem no médico e o médico falar que fumar faz mal à saúde. Mas aí, de repente, quando você sai do consultório, você vê ele fumando. Isso aí é antiético, né? Se o médico fala, se a orientação médica é que você emagreça, mas aí você vê um médico que ele está toda hora comendo, ou o médico está falando para você, dentro desse mesmo exemplo do cigarro, ele está falando para você que fumar faz mal à saúde, mas ele está falando com você, ele está fumando, fumar faz mal à saúde, entendeu? Então preguem o que vocês vivem, tá? Então procurem viver uma vida apegada a Deus e a sua palavra, uma vida cristã, tanto em casa, quanto na rua, no trabalho, na faculdade, para quem está na faculdade, na igreja, vivam da mesma forma. Então, procurem gesticular bem na pregação. Não fiquem de mão no bolso, apoiado no púlpito, nem de mãos cruzadas para trás. Evitem de olhar para cima ou para baixo. Olhem nos olhos de todos aqueles que estão assistindo você. Evitem de errar o português, tá? Isso é um erro que muitos pregadores cometem, tá? Evitem de errar o português. Falem sempre numa linguagem clara e acessível a todos, ok, meus irmãos? Então, deixe que o Espírito Santo use vocês, porque ele é o autor da mensagem e nós somos os portadores da mensagem. O Espírito Santo é o dono da mensagem e nós somos aqueles que entregamos a mensagem. Evite falar eu profetizo, eu determino. Não, quando você está pregando, você já está profetizando. Na Bíblia não há uma referência sequer que dê base a esses modismos evangélicos. Você não vai ver na Bíblia um profeta ou um apóstolo que diz, eis que eu profetizo sobre a sua vida. Não, ele sempre vai falar, olha, assim diz o Senhor, tá? Sempre é assim. Então, evitem determinadas palavras, determinadas heresias, estudem bastante. É claro que a gente colocou para vocês que o sermão que exige mais preparo do pregador é o expositivo, mas independente se vocês forem pregar uma mensagem textual, temática ou expositiva, estudem bem. Os melhores sermões são aqueles que demoram horas, dias para serem preparados. Além disso, como diz o pastor Napoleão Falcão, não existem grandes pregadores, e sim grandes mensagens, tá? Porque não é a palavra do pregador que fala ao coração dos homens, é a palavra de Deus que alcança o coração. Não é a palavra do homem que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é a palavra de Deus que vai até a divisão da alma e do espírito. Evitem de forma alguma desabafem no púlpito. O púlpito é lugar de pregar a palavra e não de desabafar, né? Eu sou grato a Deus, ao pastor Arão Lopes, né, e a diretoria do CTB por essa oportunidade de estarmos ministrando aqui para vocês esse módulo de homilética, né? Eu agradeço aos irmãos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Fiquem com Deus, né? E até breve estaremos juntos de novo. Não se esqueçam dos prazos de filmar e mandar para o WhatsApp do grupo da igreja, ou podem me chamar no privado, mandar também para o meu privado, e de mandar o esboço do seu sermão para o meu e-mail,
E semana que vem mesmo nós procuraremos dar as notas desse módulo de homilética. A paz do Senhor, um abraço para os irmãos.